E hoje estou aqui na Orion Distribuidora, fazendo o nosso primeiro episódio da série Grupo Conecta, no Construção em Diálogo. E quem veio me receber, Ricardo e Morena. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E fiquem aí, porque tem muito assunto. A gente vai falar de legado, a gente vai falar de passado, de expertise, muito tema bom. Fiquem por aí, porque assim, gestão é que não falta aqui. Vamos falar um pouco de legado e história. A Orion chega a 75 anos, em um mercado que mudou muito ao longo dessas décadas. Quais foram os momentos decisivos, decisores aí dessa trajetória? Você pode falar um pouquinho pra gente? E o primeiro foi quando meu pai resolveu sair lá do interior, né? E vir para Florianópolis, né? Então ele veio para um grande centro, daí deu uma ajuda muito grande assim, né, no desenvolvimento da empresa. Depois a gente teve alguns desafios durante esse período, assim, né, que eu, na época, década de 80 principalmente, tinha muitos planos econômicos, né, muitos pacotes econômicos. Então, em 86 teve o congelamento de preços, né, então a visão da gente ali, no momento de visualizar aquele plano, né, eu lembro que eu teve um fornecedor lá que eu comprei, eu acho que foi 10 carretas, até o pai se assustou, o que vai fazer com tudo isso? Diga, se o plano der certo, não vão ter produto. Se não der certo, a gente cancela. Então e deu certo, né? Daquelas carretas, né, foram entregues apenas 2 ou 3, então a gente tinha produtos. Naquela época faltou muito produto, né? Depois também veio outro plano muito marcante, que foi o confisco da poupança pelo Collor, né? Também foi um desafio que a empresa conseguiu também ultrapassar, né? E na década de 90 ainda a gente foi para o Novo CD, né, lá no município de Palhoça, deu também uma alavancagem muito grande, né? Teve a sucessão também na década de 90, né? Começou na década de 80, 90, concluiu em 2000. Foi um passo muito importante, né? Os filhos assumiram e também conseguiram dar uma alavancada boa, né, na empresa, né? E agora, recente, né, essa maravilha aqui, que é esse novo CD aqui, que realmente está dando realmente um respaldo muito grande, foi decisivo na história da empresa agora, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre evolução no modelo de distribuição, tá? Ao longo dos anos a gente sabe que isso mudou muito, né? E tende a mudar sempre, né? E para vocês, na visão de vocês, o que mudou, o que impactou, né? O que gerou novos negócios, o que gerou demanda interna? Fala um pouquinho, conta um pouquinho pra gente. Eu acompanhei essa evolução, eu vejo que a tecnologia lá na década de 90, né? Com a ascensão do fax, na época os pedidos, né, os representantes saíam a semana inteira para tirar os pedidos e traziam no sábado, né? Daí veio essa tecnologia na época, que era excepcional, que era o fax, e enviava pedidos diariamente, né? Então essa evolução da tecnologia veio depois, né? Hoje a gente manda através do tablet instantaneamente, o pedido já vai chegando aqui, então isso fez com que a agilidade na entrega para o cliente, então isso foi o grande diferencial, a evolução na agilidade da entrega para o cliente, os processos, então a tecnologia que nos ajudou muito e acredito que vai ainda mais à frente também ajudar, né? Tem coisa, né? Vem por aí, a gente sabe disso, né? É um mercado, né, que pulsa, né? E falando do fax, né, eu na época adorava, né, brincar de digitar pedido, né? Chegava, eu adorava, achava o máximo aquela tecnologia, porque eu peguei, os pedidos eram digitados depois, né, era na máquina de escrever, daí chegou o fax, daí a gente digitava naquele computador no DOS, né, que era um computador gigante, que daí era aquela tela verde. E para entender a letra do vendedor. Quem disse que a gente entendia a letra do vendedor? Porque, coitado, ele correndo, né? E aí ele fazia aqueles números, tu não sabia se eram 4, se eram 9, aí o que ele escrevia no lado, daí quanto mais, era muito bom que tu tinha que ter conhecimento de produto para tu deduzir, né? Que nem farmacêutico na farmácia. Agora entender meio que para tu deduzir o que vai ter. Então a gente viu isso. E tinha esse time, tinha esse tempo, o cliente esperava. Hoje o cliente quer pedir hoje e quer que tu entregue agora, em 2 horas, em 3 horas, né? Porque ele está trabalhando com o teu estoque, ele está trabalhando com o teu dinheiro, ele está trabalhando com o teu giro. Então, eu acho que é esse o grande desafio do distribuidor atualmente. Entregar de forma mais eficiente, com melhor preço, com melhor serviço, né? E para isso tem que ter processos muito alinhados, gestão de custo muito assertiva, para trabalhar, porque a margem do distribuidor, tu sabe, né, Carlinha? Tu tá nesse mercado, tu sabe como é que a gente sempre fala contigo, a margem do distribuidor é muito enxuta. Então a gente precisa ter uma operação muito redondinha, bem alinhada, com foco no cliente e com foco nos processos, para que a gente consiga entregar o que esse nosso cliente precisa. Esse tempo que a gente tinha antigamente, que os vendedores faziam a semana toda, não existe mais, né? Então a gente, e como é que a gente faz para oferecer sempre a melhor solução para o cliente? E esse é o desafio no nosso canal, todos os dias.
Certo. Realmente a gente vê, né? A gente nota isso, né? A necessidade do imediatismo, né? Então, para vocês, principalmente, girando todos esses produtos, já tendo essa entrega, tendo que comprar, é o que você falou. O cliente, ele trabalha com o teu estoque. Isso. Então, ele entende que tem que ser rápido. Isso. Então, para E tu tem vocês que ter o também. produto disponível. O produto, né? Tu tem que ter o produto disponível. Então, como é que tu acerta o estoque, o mix adequado para o teu cliente? Porque às vezes, porque tu não tem 1 ou 2 itens, ele não faz mais o pedido contigo, ele faz com o teu concorrente, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Exatamente. Falar um pouquinho de cultura. A gente sabe que empresas, né, com longos anos, né, empresas vencedoras ali, elas têm uma cultura forte, né? Elas têm que ter, né, essa cultura forte, elas têm que ter uma posição de organização, a que você acabou de falar, bem estruturada. Qual é o DNA da Orion? Eu acho que o fundador ele plantou muito forte são os valores. Os valores que ele deixou, né, o legado que ele deixou, são os valores. Os valores da empresa eles não são negociáveis. Por exemplo, na construção desse novo CD aqui, os órgãos públicos deixaram a desejar, porque para liberar a licença do bombeiro, por exemplo, 2 anos e meio. Entendeu? Lá a gente queria ampliar lá na Palhoça, a prefeitura não liberou. A obra, né? A obra dizia que está a menos de 5 metros da extrema, né? Então, só que o vizinho construiu em cima da extrema, autorizado pela prefeitura, entendeu? Então é uma coisa que... E te fez migrar para cá. Então os valores são mantidos, embora a gente atrasou essa obra aqui por não buscar facilidades, né? Então a gente prefere atrasar a obra do que perder os valores. Perder o valor. Entendeu? Então a ética, né? A ética, a honestidade, né? O respeito, tudo isso que ele deixou com a gente, né? Eu acho que esse é o principal e que está se mantendo até hoje, Então, são os valores. O valor, a gente fala de... Ele não está acima da modernização. Não, eu vejo que... Na verdade, o valor, ele sobrepõe a modernização, mas ele deixa eficiente a modernização, né? Porque ele segue um legado, ele segue uma estrutura onde existe confiança do mercado, né? Eu acho que é por aí também, né? E a gente sempre, né, aprendi com meu avô, com meu pai, né, o peso que tem a nossa palavra, né? Então, a nossa postura é agir de forma ética, correta, sempre, né, visando o bem da empresa, da sociedade, dos nossos colaboradores. O trabalho duro que eu falo, ele tem um gás que, né, o rapaz não aparenta a idade que tem, mas tem uma certa idade e continua firme e forte, jovem. E é uma dedicação, assim, um respeito por tudo que foi construído também e por todos os colaboradores. A gente tem muito isso, essa visão de construir um longo prazo, e tu só constrói em longo prazo se tu tá alinhado com os teus valores, né? Aquilo que a gente tá falando. Então o DNA da Orion vem muito isso, do trabalho duro, do trabalho correto, muita colaboração entre os nossos colaboradores, né? Entre a nossa equipe, essa união é muito importante para nós, porque sem o nosso time também a gente não vai conseguir fazer acontecer. Não. Né? Não. Mas o DNA faz com que o time esteja ao lado de vocês. Sim, porque admira, porque respeita, acredita, Exato. que tu passa confiança. Vocês façam isso, né? Isso. Nenhuma empresa chega a 75 anos se não tem esse DNA, se não tem essa não tá postura. pegando isso. Exatamente. É um grupo, né? Isso. Remando para o mesmo lado. Eu acho que é por aí. Inclusive, várias temáticas que a gente já trabalhou aqui com o nosso time sempre foi o remando juntos, né? A gente fez, e é bem isso, nessa analogia, estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar juntos para rumo à mesma direção, né? Essa nossa visão de longo prazo. E temos um desafio, né? Então, teve a primeira geração, a segunda geração ainda é muito ativa, tem a terceira geração atuando, né? O meu filho, a 4ª geração, já fez um estágiozinho aqui, daqui a pouco. E como é que tu perpetua isso? Como é que tu cresce? Como é que tu faz tudo isso, né? Como é que tu evolui sem perder o DNA, sem perder essas características, e a essência, e esse cuidado que a gente tem que ter, sempre lembrando dos valores. Uma coisa que meu pai sempre falou é sobre o cliente, né? O cliente sempre em primeiro lugar, o atendimento, tanto é que o nosso slogan aqui precisou estar na mão, né, em relação ao cliente. Eu sempre contava a história de um cliente que chegou lá, na loja, no caso, né, que a gente também tem loja de varejo. O cliente chega lá a loja fecha às 18, ele chegou em cima da hora e queria comprar um parafuso. Então ele fazia questão de atender bem aquele cliente, mesmo que fosse comprar um parafuso. Porque esse cliente que compra o parafuso hoje, amanhã pode precisar da broca, da furadeira e assim por diante. Então ele sempre teve
É o que eu sempre. essa... É o meu legado interno, que o cliente ele é grande, do tamanho dele, ele tem que ser atendido todos da mesma forma, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Mesmo carinho, mesmo respeito. Respeito, eu acho que isso faz, né, a empresa ser o que ela é e ser respeitada. Vamos falar um pouquinho agora de operação. A gente já falou sobre operação, eficiência, a gente está dentro desse CD, né? E a gente entende que é bem complexo, a gente que está fora não imagina, né? O quão é complexo, né? Mas, assim, vamos falar mais uma vez sobre os pilares, né? Para garantir essa eficiência logística. Carlinhos, eu penso que são 3, né? Daí derivam várias coisas, mas os pilares principais são pessoas, processos e tecnologia, né? Elas precisam andar lado a lado. Então as pessoas precisam saber o que fazem, por que fazem, né, o que estão fazendo. Os processos precisam estar muito alinhados. Eu acredito que a gestão acontece no processo. Quando o processo não dá chance para erro, quando o processo é eficiente, né, as coisas acontecem. Então a gente diminui muito a nossa margem, né, de erro, melhora muito a nossa operação, ganha velocidade. E para isso tudo a gente precisa de uma tecnologia bem alinhada. Então a gente tem o nosso ERP, ele é muito bem estruturado. A gente tem o nosso WMS, que nos ajuda, né, a mapear. Então tem mapa de calor, a gente sabe onde é que está cada mercadoria, porque tu imagina, a gente, né, mais de 10 mil itens nas unidades que tem. Então a gente tem região de picking, de pulmão. Como é que a gente ia fazer a gestão de tudo isso, né? Antigamente era muito na mão, né, no mapa. Hoje a tecnologia está ali para te auxiliar, para te trazer dados e fazer análise, né? Tu fazer essa análise de dados, entender onde que tu pode botar um produto. O produto da curva A, ele tem que estar lá mais perto da saída, né? Para agilizar, porque ele sai mais. Então o teu colaborador ele vai mais vezes naquela região, ele não precisa vir aqui no final. Então tu otimizar o roteiro dele aqui. Para tudo isso tu precisa de tecnologia. Tu não consegue fazer isso na mão, né? Então para mim processo, pessoas e tecnologia. Não sei se o Ricardo também quer. E aí, claro, essa visão do cliente, né? De como atendê-lo da melhor forma, da maneira mais eficiente, se quiser complementar. Sim, o cliente sempre exigindo da gente e a gente procurando responder da melhor maneira possível, né? Mas ela falou da tecnologia e da reposição, né? Daí, só falando, voltando na evolução, na época que eu comprava lá na década de 80, ia sem tecnologia nenhuma, e eu ia fazer o pedido de parafuso de 200 itens, eu era mais tudo na cabeça. O giro estava na cabeça. Eu ia lá, olhava o estoque, assim, visual, e precisa desse. E hoje está tudo, o comprador tem tudo na mão. Mas naquela época, a gente sabe a dificuldade e o que isso trazia também. Você tinha um know-how de tudo isso, tinha um conhecimento, mas existia falhas. Você sentia isso? Até hoje existe falha mesmo com a tecnologia. Com a tecnologia, sim. Mas assim, por estar na cabeça, né? Então, assim, eu tenho que estar memorizando, estou ali olhando o estoque. E são muitos itens. Né? Mas é isso a questão de um dos pilares ser pessoas. Porque antigamente, quando eu entrei na Orion, na outra vez, eu fui trainee, passei por todos os setores. Uhum. E aí a gente tinha um processo, a gente já tinha o WMS. Mas, de qualquer maneira, quando tu ia separar o pedido, tu não tinha o leitor de código de barra. Hoje, o meu separador, ele vem com um leitor de código de barra aqui. Então, ele sabe que ele tem que pegar a mercadoria, ele lê esse código de barra, ele pega aqui, porque no tablet dele tá ali, né? Quanto que ele tem que pegar desse sapatão. E aí tá aqui, ele lê, levou, botou no carrinho, depois vai ser a conferência. Antigamente não existia isso. Então, tu tinha um folhão que tu recebia, e aí o pedido vinha, e aí tu sabia onde é que estava nas ruas, e tu tinha que identificar o produto, tu tinha que entender do produto, né? E ter clareza sobre aquele produto. Então, às vezes, essa questão a gente trabalhava muito para treinar a equipe, tanto da separação quanto da conferência, nos produtos. E hoje, com a tecnologia, a gente acaba deixando um pouco isso, né? Acaba que não tem tanta essa necessidade. E aí, por isso que acontecem os erros. Porque a gente tem a tecnologia, às vezes mesmo, eu falo, gente, como é que acontece? Código de barra, tem a conferência lá na frente, como é que acontece erro? Como é que vai produto errado para cliente? E aí, às vezes... E é a questão da gente treinar melhor a nossa equipe para identificar o produto, ele entender como é que é aquele produto e entender o cliente. Daí que é essa questão de estar com a visão do cliente. O que o cliente precisa? Ele precisa daquela mercadoria correta, de forma rápida, limpa, bem organizada, né? Porque quando ele receber a mercadoria lá na loja dele, tem que ser fácil para ele conferir também. Ele tem que entender. Então, o nosso colaborador tem que se colocar na posição do cliente, entender o que ele precisa. E aí esse é o grande desafio. Por isso que existem esses 3 pilares. A tecnologia não anda sozinha. Não. E essa importância que o Ricardo falou, mesmo com... tinha aquele conhecimento
conhecimento, olhava, né, o fato de olhar o estoque físico também e já ter a noção do giro. E às vezes, quanto que nós hoje ficamos tão apoiados na tecnologia. Bom, eu não sei celular de muita gente. Não. Hoje, eu só sei do meu pai, do meu marido, eu não sei o celular, porque eu me apoio na tecnologia. E aí a gente não pode também esquecer que, né, não pode esquecer desse lado da inteligência humana também. Exato, porque né? desse lado tem a pessoa trabalhando a tecnologia, operando a tecnologia, ela não se E faz. pelo fato de o pessoal conhecer os produtos, muita gente era promovido, né, para ser vendedor, e quando chegava lá na linha de frente, ele já conhecia tudo, então facilitava isso, né? Facilita. Porque ele tem a base, né? Ele tinha a base. E também a memória. O vendedor era entender produto para poder vender. E a memória, né, a memória RAM da cabeça de cada um tem que ser muito grande, tá? Para gravar todos os produtos. Era por isso que eu falei para você, foi aí que eu te perguntei, porque quando você olha um CD desse tamanho, com tantos produtos, você ter noção... Na época era bem menor, era bem menor. Né? A tua memória RAM sempre foi muito... Ele tem uma memória tanto. Vamos falar um pouquinho do relacionamento com a indústria, né? A gente sabe que é um elo estratégico de vocês, né? E aí, são as 3 pontas, né? Vocês, a indústria, vocês pulverizando o produto norte a sul, né? Ou seja, mais regional e tudo mais, e o varejo, né? Como que vocês constroem, assim, relações sustentáveis, duradouras, com esse mercado que a gente sabe que cada vez mais competitivo, né? Está mais acirrado. A gente tem uma estrutura muito boa, né, de logística, né, e principalmente de equipe de vendas que está lá no mercado, muito capilarizada. Então é muito interessante para o fornecedor. O relacionamento com eles é um relacionamento, digamos, simples, que a gente tem, né, transparente e respeitoso, né. Então a gente tem um relacionamento com eles como se fosse um relacionamento com um amigo, digamos assim, uma pessoa próxima, né? Então, o nosso tratamento com eles é principalmente a transparência e a simplicidade. Exato. Eu sempre falo, quando chega novos colaboradores e fornecedores, eu falo, a Orion não é menina para namorar, é menina para casar. Né? Porque a gente preza muito isso, a questão do relacionamento de longo prazo, porque essa visão de longo prazo. Não somos, né, a gente não tem aquela postura oportunista de oportunidade de uma negociação, uma hora eu migro para uma marca, outra hora eu migro para outra. A gente sempre vende essa ideia de que a gente quer construir um legado junto com a marca. Então a gente está aqui para pulverizar a marca dele, para trabalhar bem a marca, né, do nosso fornecedor, da fábrica. E como é que a gente faz isso para ser uma relação básica, como a gente sempre fala, uma relação ganha-ganha, né, com visão de longo prazo. E aí a gente tem muito esse diálogo, como o Ricardo falou, né, muita transparência, muita proximidade, e falar, aqui está funcionando, aqui não está funcionando, porque a fábrica ela tem a visão do Brasil. Mas eu sou um atacado regional, eu tenho a visão da minha região, né, e o atacado de outra região, de outra. Então a fábrica precisa ouvir isso, né? O distribuidor faz esse papel, o atacadista faz esse papel, esse vínculo, como tu falaste. Então, se eu faço esse vínculo, eu vou trazer para ele, aqui na minha região funciona isso, não funciona aquilo. Então, esse trabalho em 4 mãos, né, de criação, e isso a gente tem percebido, inclusive as fábricas também migrando, eu já vi uma transformação aí nos últimos anos também, dessa preocupação do sell-in para o sell-out, né, que a gente fala. Então, a fábrica também está mais preocupada nessa questão. E eu falo sempre, gente, o nosso trabalho aqui é trabalhar bem a tua marca. É a gente conseguir levar a tua marca para o consumidor final. Eu levo para o varejo leva para o consumidor final. Esse é o meu papel. Como é que a gente faz isso da melhor maneira possível? Né? E a gente busca isso. Como é que a gente pode crescer juntos? E se a gente tem um problema, a gente chama, a gente briga, a gente reclama, a gente busca resolver e eles nos ouvem e trabalham. Então, a gente percebe que o fornecedor que é muito parceiro é isso, tá? Está disposto a ouvir, né? E tentar se adaptar também às necessidades. Ouvindo, você que está na outra ponta, ele cresce junto. Isso. Né? Ele te ajuda a vender o produto dele. Né? Porque eu falo que o atacadista, o distribuidor, ele é o grande pulverizador da marca no mercado. Né? Ele leva, né, e me corrija se eu estiver errada, é o que eu sempre prego, ele leva o teu produto de norte a sul do país, onde o seu representante ou o seu vendedor não consegue chegar. Exatamente. Né? E às vezes a loja que não consegue comprar o teu produto. E se o fornecedor vê o atacado como um grande parceiro, ele cresce muito. Exato, cresce junto. Cresce demais, né? A gente volta naquela, né? Remando todos juntos, né? Porque até tem trabalhando para um ecossistema, né? Porque o mercado como um todo. Claro, e aí tem um fornecedor nosso que fala assim, tem fábrica que vê o atacado como um mal necessário, a gente vê como um bem necessário. Ainda bem que existe o atacado, né? Exato. Para poder fazer esse trabalho de pulverização que a fábrica nunca ia conseguir. É o que eu falo, né? não tem como. Não tem como. Ainda mais na nossa malha rodoviária no Brasil. Exato, eu falo, e eu vejo esse trabalho, né? A minha visão é
Primeiro, pela, né, o tamanho desse país que a gente vive, as rodovias. Maravilhosas, maravilhosas, né? Vamos pular essa parte. Mas também o pedido mínimo que o Ricardo falou, a indústria ela não consegue enviar um pedido de R$ 200, R$ 300. Agora o lojista ele pede vários e aí o atacado consegue. Então é pulverização da tua marca, né? Te levando aí para o Brasil afora. É isso aí. Eu acho que é um bom necessário, né? Por favor, né? A gente falou um pouquinho desse lojista agora, né? Acabamos de falar. Mas assim, o que o varejo, eu queria entender um pouquinho, o varejo ele sempre responde, ele fala um pouco da dor, das necessidades, do que ainda a indústria precisa, né, para vender melhor. Ele fala com você, o varejo eles têm esse discurso com vocês? Fala, ele traz muitas demandas, muitas dores, né? E a gente procura, obviamente, passar para o fornecedor. Então o fornecedor que ouve o varejo, com certeza ele cresce. Quando ele adapta a estratégia dele, baseado no que o mercado está falando, ele com certeza ele tem um crescimento aqui na pulverização extraordinária, né? Agora, o fornecedor que não faz isso... O fornecedor que não faz isso, ele perde perde muitos clientes, com certeza. Então. Agora eu vou para você. Vamos falar um pouquinho do Grupo Conecta. Sim, né? Nosso orgulho. Na verdade, a gente tem muita história para contar isso ao longo de 75 anos e é por isso que a Revenda vai trazer, né, a edição especial de abril, né? Abril. 75 anos de Orion. Né? Aí vocês vão aí poder degustar essa história maravilhosa, essa história de sucesso, essa inspiração. Tá aqui dentro hoje, eu me arrepio. É muito, muito, muito bom. Estou muito feliz. Obrigada, Carlinha. A Revenda ela tem vivenciado momentos que, sim, nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria estar, né? Aqui entrevistando essa capacidade e estando junto de vocês. Muito, muito obrigada em nome da Revenda. Mas vamos... A gente que fica grato, né, de poder ter esse espaço aqui contigo. E, assim, a gente sabe que esse grupo, né, ele já nasceu, né, sucesso, né? Mas me conta quais são, o que vocês imaginavam de ganhos reais, não só para o mercado, mas para vocês, né? Qual foi o start disso tudo? Então, o Grupo Conecta surgiu nessa necessidade de, claro, nosso ramo, como a gente sempre fala, sem vitimismo, né? Nosso ramo é muito masculino, enfim, e tem momentos que a gente precisava trocar algumas ideias e a gente foi identificando cada vez mais mulheres na liderança de atacados, né? No Matcom. E como é que a gente podia unir e trocar experiências e dores que às vezes as mulheres sentem, que talvez os homens não entender, enfim, a gente começou a se unir dessa maneira. E com isso a gente hoje, né, temos aí 10 empresas, aí trabalhando no Grupo Conecta, sempre com a visão de como que a gente pode melhorar o nosso mercado, mas para melhorar o nosso mercado, contribuir cada vez mais com o nosso mercado, com as mulheres do nosso mercado, mas de uma maneira geral com o Matcom, a gente precisa entender como que a gente pode melhorar as nossas empresas, né? Dentro de casa primeiro. Então a gente troca muita experiência, é uma escola, um MBA assim, fantástico, porque eu troco ideia com a empresa X, com a empresa Y, e a gente fala, o que está funcionando aí, o que não está funcionando aqui, ou eu estou com esse problema aqui, como é que vocês acham que eu posso resolver, como é que está o mercado aí nessa região. Então toda essa troca de informações, a gente tem informação do Brasil inteiro, né? Claro, óbvio que a gente tem cada um numa região, mas a gente vai se munindo dessas informações para tomadas de decisões internas também. E mudanças de processos, melhorias de processos que a gente vai aprendendo umas com as outras. A gente tem, por exemplo, os workshops que a gente faz. Uma empresa ela é muito boa no compras. Aquela empresa ela faz uma aula online para todos os compradores de todas as empresas do Conecta. Né? Todo mundo pode participar e aprender e tirar dúvida. A outra vai falar sobre o financeiro e a outra vai falar sobre processos e mercado online. Então, a gente vem aprendendo muito, não só as diretoras que estão lá no board, né, que a gente
toda aquela troca de experiência que nós temos entre nós, a gente também provoca essa troca de experiência entre os nossos times, né? Agora, meu coordenador administrativo em breve também vai visitar um televendas lá, que ele está buscando desenvolver o televendas, ele vai visitar outros televendas para ver, para se inspirar, para ver o que ele pode melhorar no nosso. Então, essa porta aberta que a gente tem acaba contribuindo, claro, com as nossas empresas, mas como o mercado como um todo, com os nossos colaboradores, capacitando cada vez mais. A gente ganha demais, né? A gente está indo para o 3º ano e cada vez mais a gente está evoluindo nesses processos, sabe? Além de trocar também informações, às vezes a gente indica fornecedores, bons fornecedores, ou às vezes, eu tô com esse problema com esse fornecedor, vocês também estão com esse mesmo problema, o que está acontecendo? Se veio com aumento, não veio com aumento? A gente não divide, claro, informações assim, quanto que eu tô comprando, porque cada região é uma região, cada negociação é uma negociação, volume, né? Isso a gente entende, mas vocês estão tendo problema de entrega do fornecedor tal, como é que tá, né? Então, vocês estão tendo dificuldade para achar uma transportadora na região, que isso é uma grande dor, né, também. Mão de obra, como é que tá aí? Logística, tudo isso a gente vai trocando e aí cada uma, né, vira consultora umas das outras, assim. Né? Ele nasce de uma ideia, né, não minimizando, o que a gente acabou de falar, sem vitimismo, mas ela nasce de uma troca de expertises, de sentimentos desse mercado que foi difícil a mulher se posicionar, mas que evoluiu para um grande troca de necessidades e aperfeiçoamento do setor. Então, hoje o Grupo Conecta ele está aí para essas 10, aperfeiçoando, remando junto. Eu acho que você vê que, né, cabeças grandes pensando juntas, né? E a mulher está se destacando muito no mercado, tanto é que a nossa equipe, né, a maioria já é mulher, já são mulheres. Ó, tá vendo? Até na equipe de logística. Lá na editora também? Lá na mulheres. Editora 80, e outra coisa que é muito interessante é essa troca, visita, né? A gente visitar os outros players da Conecta. Então isso aí traz um conhecimento muito bom que a gente aplica dentro da empresa e com isso a empresa evolui. Eu deixo aqui, eu gosto de frisar, pegando o que você falou, que hoje a Lyon tem, né, uma boa participação feminina no seu quadro de colaboradores. Eu gosto sempre de frisar o Wilson, né, o Wilson, fundador da Revenda, o Wilson pai. E o Wilson também, né? Mas assim, o Wilson pai ele sempre foi um visionário nesse mercado. Ele sempre colocou a Revenda mulheres na liderança. E ele ficava sempre atrás. E a Revenda tem mais de 30 anos, não 36 tem? anos? Então. E é sempre a mulher, a financeira, no início era mulher, a diretora comercial mulher, e ele sempre esteve atrás dos bastidores, olhando tudo aquilo, aquela cabeça brilhante dele. Eu sou fã número 1 dele, ele sabe disso. Ele é perfeito e ele sempre teve, mesmo sabendo desse mercado, que era um mercado machista, o mercado publicitário também bem machista, né? É difícil para a mulher, a gente sabe o quanto, né? A gente se debateu com isso. Hoje a Revenda ela não é mais só um veículo de comunicação, ela virou uma editora, é uma empresa de soluções no mercado, né? Como um todo, evento, pesquisa, comunicação. Então, assim, mas tudo nasceu também do Wilson acreditar no mercado e na mulher, né? E é incrível porque a gente fala assim, não precisa vitimismo, porque parece um absurdo a gente falar isso, mas é uma coisa muito recente essa vinda da mulher para o nosso ramo. A gente viveu isso, eu cresci na empresa, vendo as feiras, era 99% homem. Quando eu voltei para a empresa, as primeiras vezes que eu ia em eventos, o próprio evento da Revenda, você lembra? Eu era às vezes a única mulher, né? Uma ou duas mulheres mais tinham em outros eventos, às vezes tinha eventos de fornecedor. E a gente, daí é nisso que surgiu, mas foi inclusive dentro de um evento da Revenda que surgiu o Grupo Conecta, né? Não, foi dentro de uma premiação, inclusive, que a gente começou a trocar uma ideia e falar, justamente porque isso, a gente começou a ver mais mulheres e falar, poxa, agora vamos trocar um pouquinho de ideia, porque até então eu estava tão sozinha nesse mercado, mas não no vitimismo, mas no sentido de eu não via outras mulheres. E é uma coisa recente essa chegada das mulheres e chegou com tudo. Chegou muito forte, né? Mas não assim de que um é melhor que o outro, não é nesse sentido, é porque realmente era um mercado muito machista e as mulheres naturalmente não se identificavam com esse tipo de produto, né? Então era uma coisa que era mais natural o homem se identificar. Então hoje já mudou isso, né? Já mudou totalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre o futuro da distribuição, né? E aí a gente... vou mandar essa para a Mariana. E aí, olhando os próximos anos, quais as tendências para redefinir o papel do atacado? Mas também, né? Eu vou te contar, né? A bolinha de cristal agora, né? Robertinho? Robertinho, que perguntinha, né? Ô, Robertinho, pelo amor de Deus, Robertinho. Então, para mim ainda é um grande dilema, né? O que vai ser o distribuidor daqui para frente? Porque nosso mercado está mudando muito rapidamente, com a chegada da IA, principalmente, não digo nem só o mercado do Matcom, distribuição, varejo.
toda economia, eu vejo que vai mudar muito em 5 anos, né? Os empregos, as soluções que a gente vai entregar, a gente não consegue nem entender ainda. Eu acredito que vai mudar muita coisa. Mas assim, pensando com a cabeça de hoje, né? A gente vai ver daqui a 5 anos esse podcast, quem sabe seja totalmente diferente. Mas pensando com a cabeça de hoje, a gente tem visto muito, que não é nem tendência, já é uma realidade, até pesquisas, né, do Itaú, enfim, mostraram em 2025 o quanto que o Matcom, ele cresceu, mas ele cresceu muito por conta do online, né, da venda online. Então, a loja física caiu a venda no ano, né, na pesquisa de movimentação e de dinheiro, né, que eles fizeram com movimentação de dinheiro, e um aumento nas lojas online. Então, o Omnichannel é realidade atual, mas o nosso mercado ainda tem muito a aprender com isso. O nosso mercado ainda não está tão preparado. Então, a nossa loja de varejo, falando do Matcom, precisa estar cada vez mais preparada para entregar né, múltiplos canais para o nosso cliente, para o cliente final. A distribuição hoje já entrega, né, falando pela Orion também, a gente já entrega canais digitais, e mais a necessidade do representante na loja física também é essencial, o relacionamento. Hoje, no momento econômico do Brasil, o nosso cliente está olhando muito preço, margem, porque né, tá todo mundo com dinheiro restrito, né, inflação, então o varejista está olhando muito isso, mas eu vejo que o futuro, e que na verdade sempre foi a nossa realidade aqui, a gente sempre trabalhou isso com a nossa equipe, é um distribuidor consultivo. Como é que eu posso fazer, como a gente falou antes, né, eu sou a ponte entre a fábrica e o varejista. O distribuidor, ele precisa ser um consultor. Como é que ele pode ajudar o varejo a crescer? E aí, ao invés de só entregar produtos, ele precisa entregar outras soluções, né? Além de entregar o produto rápido, ele precisa entregar, claro, de forma eficiente, barata, né? E aí é o nosso quebra-cabeça aqui dentro para fazer isso tudo acontecer. Mas que tipo de outras soluções eu preciso oferecer para que ele cresça? Seja em dados, em tecnologia, auxiliar com pesquisa. Então, ele vai ser muito mais consultivo. E aí a gente sempre buscou fazer isso dentro da Orion, mas no passado muito mais consultivo sobre produtos, sobre análise, né, de giro, mas o que mais, né, vindo? Com essa questão da IA, com a tecnologia vindo, como é que a gente vai se adaptar? Porque uma grande oportunidade e uma grande ameaça para o nosso mercado são players como Mercado Livre, Amazon, né, que fazem a distribuição logística. E que a fábrica já está vendendo direto para o consumidor final. Mas é claro que existe algumas restrições, algumas dificuldades. A gente tem, claro, não acredito que as lojas regionais vão deixar de existir, né, que o atacado vai deixar de existir, mas a gente precisa se adaptar. Às vezes o share fica menor, mas outros tipos de soluções eu vou precisar entregar. Isso é a minha visão, né? Sim, não tem uma bola de cristal, né? Porque tudo pode mudar. A única certeza é que tudo muda, que tudo muda, né? Mas você falou assim sobre o elo, eu entendo a responsabilidade do atacado nesse elo da cadeia, porque eu me vejo dessa forma. A revenda, ela é o elo entre as 3 pontas, né? A gente precisava entender. Então eu precisava entregar uma solução, né? Então, hoje não se vende mais mídia impressa, anúncio dentro da revenda. Eu entrego uma solução, eu entrego um conjunto, eu entendi o mercado, eu preciso levar conteúdo para o mercado rápido. E é por isso que a gente começou a gente entende quando você fala que houve, né, um aumento muito grande da compra online, a gente sabe que o nosso mercado não funciona dessa maneira. A loja como um todo, né? O mercado online como um todo. O nosso ainda é muito precário. Até porque o nosso consumidor ainda ele precisa. Ele começa, né? Eu acho que a experiência de compra, ela começa no online do nosso mercado. Ele acaba no varejo. Mas por isso que precisa ser omnichannel. Exatamente. Né? Por isso que precisa ser omnichannel. E aí, até o que a gente estava discutindo, se o Ricardo quiser complementar, hoje a nossa geração é assim, mas eu vejo pelos meus filhos, não saem para nada, para comprar nada. Não. Né? Então, hoje eu não consigo entregar um tubo no Mercado Livre, será? Não consigo entregar uma tinta no Mercado Livre, será? Em quanto tempo? Né? Então está se tornando uma realidade cada vez maior. Também lá é muito, muito fácil, é muito visual. Eles compram, a gente vê isso acontecendo. Aí a gente está falando não produto do nosso mercado, do nosso mundo. Mas aí vamos comprar no Mercado Livre, eu não gostei, eu troco. Isso, claro, porque é direito do consumidor, né? Então, direito do consumidor, 7 dias. Isso é uma preocupação para mim. Eu tenho uma preocupação porque, na verdade, produto de material de construção, ele não é tão simples para você colocar na sua residência, ou seja, no seu escritório, onde quer que seja. Então, comprar na internet, eu acho, é o que você falou, a gente precisa estudar, não sei, a bola de cristal, dá para saber. Porque a informação está aí, né? A informação está aí, mas o tato não. Ela vem.
Então é diferente, Sim, entendeu? mas, O mas, sentimento. mas isso a gente já está tem, tendo essa questão de. já. Eu não digo que a venda está muito mais no online, mas que o crescimento é muito maior no online e que a gente teve uma queda no varejo Com físico. certeza, isso Foi é o que um fato. aconteceu. Então, como é que a gente se adapta a isso? A realidade chegou, né? Que nem o Ricardo citou alguns planos aí econômicos. E a gente precisa se adaptar, né? Aconteceu, a gente precisa se adaptar e se adaptar rápido, cada vez mais. Sim. E esse é o grande desafio aí pra gente, né? Como nos 3 canais, né? A gente precisa. 3 canais. E na revenda também, como um todo, né? Olhando os 3 canais, né? Tentando entender isso aí e migrar junto com vocês, né? Essa é a ideia. Não é, ainda continuando, isso é uma grande ameaça, digamos, né? Agora tu tem que antever, né? Tem que estar sempre olhando e se adaptando, né? Como eu falei dos planos lá também, eram desafios enormes. A gente- Lá, quem não ouviu essa pergunta, volta lá. Quem pegou agora, né? Volta lá no início, o Ricardo, que ele deu exemplos de empreendedorismo, onde realmente a responsabilidade, juntamente com a ousadia de uma cabeça, né, empreendedora, fez toda a diferença no plano. Foi no Collor. No Collor também, mas congelamento, né? Do Sarney. onde você tinha, né? Congelamento de preço. Exato, onde você tinha estoque e o mercado não tinha. E te fez, né, ser o teu diferencial. Isso é importantíssimo. Bom, gente, que aula, né? Vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, só agradecer a Orion, né? A família Orion, a Morena, o Ricardo, de ter me recebido a revenda aqui e realmente celebrar esses 75 anos. Olhar com orgulho aí para o passado e com uma visão que só eles têm. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado.